Alô, você! Você já sentiu que Deus prometeu, mas o tempo está passando e nada acontece? Olha isso. Abraão tinha 99 anos, Sara 89 e a promessa ainda não tinha se cumprido. Agora eu te pergunto, será que Deus esqueceu? Ou será que Ele está preparando algo maior? Hoje você vai entender algo poderoso. Deus não atrasa, Ele confirma no tempo certo. Então fica comigo até o final, porque esta aula pode mudar a forma como você vê as promessas de Deus. Alô você, você está no canal EBD na Veia e eu sou o pastor Carlos Pereira e nós temos o prazer de estar hoje com a lição de número 4, a confirmação de uma promessa. Bom, estamos no nosso segundo trimestre de 2026 e vamos estudar a palavra de Deus. Nosso texto áureo é: estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. Isso está em Gênesis capítulo de número 17, verso 7. Então vamos para a nossa verdade prática. A verdade prática nos fala o seguinte: Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. Glória a Deus. E agora nós vamos para a nossa leitura, vamos dizer assim, né? Nossa leitura bíblica. Glória a Deus, que maravilha! O nosso texto, a leitura bíblica em classe, está em Gênesis capítulo de número 17, verso 1 a 9. Nos diz assim: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome. Abrão, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e te farei nações, e reis sairão de ti, e estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente, depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Bom, meus amados, a nossa palavra-chave é promessas. A nossa introdução nos fala: Deus prometeu que Abrão seria pai da multidão de nações, mas ele já estava com 99 anos e a sua esposa estéril estava com 89. Porém o Eterno, e isso é poderoso, porém o Eterno Deus, ele conhecia. Porém o Eterno, mais uma vez, trouxe esperança ao coração de Abraão, afirmando: e estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações. Nesse caso, e nesta oportunidade, veremos que Deus é fiel e cumpre as suas promessas no tempo certo. Glória a Deus! E o maior problema não é a falta de promessa, não. É falta de resistência no tempo da espera. Abraão já tinha promessa, mas também tinha tempo longo. Mas ele tinha também uma frustração
Ele tinha as tentativas humanas, que foi Ismael. E aqui está o ponto. Quando o tempo aperta, a fé é testada. Aleluia! E nós precisamos estar atento a isso. E esta lição de hoje é uma lição que vai tratar esse assunto. Então vamos agora para objetivos da lição. Ponto 1. Mostrar que Deus mudou o nome de Abrão e Sarai. Ponto 2. Apresentar a confirmação do concerto de Deus com Abraão. Ponto 3. Explicar o pacto perpétuo da circuncisão. Agora, como está dividida a nossa lição? Está dividida, evidentemente, em 3 tópicos. O primeiro tópico, Deus muda o nome de Abrão e de Sarai, o novo nome de Abrão, o novo nome de Sarai, o pai da fé riu diante da promessa. E no segundo tópico, nós temos a confirmação do concerto de Deus com Abraão. O chamado de Deus a Abraão foi especial. Qual o objetivo do concerto com os patriarcas e o concerto e as promessas? Agora, no terceiro e último tópico, nós temos o pacto perpétuo da circuncisão. Todo macho será circuncidado. Quando deveria ser feita a circuncisão e a circuncisão do coração? Ponto 1. Deus muda o nome de Abrão e de Sarai. O novo nome de Abrão. Nos tempos do Antigo Testamento, os nomes dos filhos, em grande parte, não eram escolhidos somente porque os pais achavam os nomes bonitos ou era moda. Existiam vários fatores que influenciavam na escolha, como, por exemplo, a vontade de Deus, as circunstâncias na hora do nascimento ou até mesmo as características físicas do bebê, como no caso de Esaú, que nasceu ruivo e bem cabeludo. Isso está em Gênesis, capítulo 25, verso 25. O novo nome de Abrão. No caso de Abrão, seu nome original significava pai escolhido. E isso aqui é interessante, porque esse era o nome de Abrão. Ele representava apenas pai exaltado. Porém, diante de Deus, ou diante do plano de Deus em sua vida, esse nome não parecia adequado e o Senhor lhe mudou o nome para Abraão, confirmando que seria pai de multidões, ou pai de multidão. Ele passa de pai exaltado para pai de multidão. E aí vem agora o novo nome de Sarai. O nome Sarai é hebraico e significa minha princesa ou minha senhora. Já o novo nome Sara significa mãe de nações. Diz a Bíblia: disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Então aqui há uma mudança de nome. Deus também muda o nome de Sarai para Sara, porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei e será mãe das nações. Reis de povos sairão delas. Podemos ver que por intermédio da vida de Abraão e Sara, que Deus promove mudanças significativas na vida daqueles que nele confiam e atendem ao seu chamado. Glória a Deus por isso. O pai da fé riu diante da promessa. Parece que o tempo deixou o coração de Abraão fragilizado, pois ao ouvir novamente a promessa divina, ele riu e assevera: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos? A espera prolongada pode entristecer o coração, mas não podemos deixar que a tristeza nos faça esquecer que para Deus nada é impossível. Aleluia! Glória a Deus! Nós precisamos
manter a nossa fé confiante em Deus, porque para Ele nada é impossível. Bom, a sinopse do nosso primeiro tópico nos mostra: Deus muda o nome de Abrão e Sara de acordo com as promessas que ele havia feito. E aqui é muito importante que nós destaquemos, né? Alô você, Deus não começa cumprindo, ele começa mudando quem você é. Abrão, o pai de multidões, Abrão foi mudado para Abraão, que é o pai de multidões. E Sarai, que é Sara, mãe de nações. Deus chama pelo que você vai se tornar, não pelo que você é hoje. Então pegue isso. Deus fala no tempo presente aquilo que ainda está no futuro. E eu tenho que perguntar a você, por que Deus mudou o nome de Abrão? A resposta é simples: para alinhar sua identidade com a promessa. Então, você já guarda esta palavra. Se Deus já mudou a sua identidade, o cumprimento já começou. O cumprimento já está começando. Tá? Agora é só esperar o tempo de Deus. Glória a Deus. E aqui, queridos e amados irmãos, nós temos aqui a representação gráfica, que é a transformação de identidade. Deus muda os nomes de Abrão e Sarai. Antes o nome de Abrão era exatamente esse aqui, ó. Abrão significa pai exaltado. Representava a sua posição original, mas não abrangia a magnitude da promessa. Então, o nome original era Abrão, pai exaltado. O novo nome, Abraão, o pai de nações. E é importante que nós destaquemos que Abraão significa pai de multidões. Conforme Gênesis capítulo 17, verso 5, o novo nome confirmou que ele seria o pai de uma multidão de nações. A mudança ocorreu quando ele tinha 99 anos, reforçando que o Senhor promove mudanças significativas naqueles que atendem ao seu chamado. Aí quando você vai para Sarai, que significa minha princesa, um nome de tratamento hebraico que indicava nobreza pessoal ou dentro do seu clã. E aí é mudado para Sara, de Sarai para Sara, que é mãe de nações. E significa mãe de nações porque Deus mudou o seu nome para declarar que reis de povos sairiam dela através do filho da promessa. A alteração do nome de Sara demonstra que Deus promove transformações profundas na vida de quem nele confia, superando limitações físicas. Glória a Deus! Tópico 2. A confirmação do concerto de Deus com Abraão. O chamado de Deus a Abraão foi especial. O Senhor confirmou o concerto ou pacto com Abraão de modo muito solene, logo após fazer a mudança do seu nome. Podemos ver por toda a Bíblia que Deus estabeleceu pactos. Você sabe o significado ou o que significa um pacto? Segundo o dicionário bíblico de Baker, é um acordo de compromisso que continha promessas e obrigações específicas. Qual o objetivo do concerto com os patriarcas? O propósito único e supremo era trazer salvação não apenas a uma nação Israel, mas a toda a raça humana. Deus havia prometido que abençoaria todas as famílias da terra por intermédio de Abraão. O concerto de Deus foi dado ao povo de Israel para que eles pudessem ser a luz dos gentios. Deus nunca teve a intenção de privilegiar somente um povo. A graça de Deus era e é para todas as nações. Glória a Deus por isso. O concerto e as promessas, o pacto de Deus com Abraão viria acompanhado de várias promessas. Observe, Deus seria o escudo e o galardão de Abraão. Isso é poderoso. Ele lhe daria muitos descendentes e a terra de Canaã como herança.
O Senhor também tem um pacto conosco em Jesus Cristo. E a sua maior promessa e bênção para nós é a salvação da nossa alma. A vida eterna em Cristo é o maior bem que uma pessoa pode receber. No entanto, para recebê-la, é preciso perseverar em Cristo. E aqui, meus amados irmãos, nós chegamos na sinopse do segundo tópico. Deus confirma o seu concerto com Abraão. Isso aqui é muito significativo, porque nós precisamos destacar o seguinte: aqui está algo extremamente poderoso. Deus não fez uma nova promessa, ele confirmou a que já existia. Aí Gênesis 17:7 diz assim: estabelecerei o meu concerto. Isso significa o quê? Deus reafirma para fortalecer sua fé, não porque ele esqueceu, mas porque você pode enfraquecer. E aí ele vai lá e confirma. E aí nos cabe uma pergunta. E essa pergunta é muito importante. Por que Deus reafirma promessas? Deus reafirma promessas para sustentar o crente em meio à dúvida e à limitação humana. Exatamente isso. E é importante que nós venhamos aplicar em nosso coração esta palavra. Se Deus repetiu, é porque você precisa ouvir de novo. Alô, você, ouvir outra vez, ouvir de novo. Glória a Deus. E aqui, queridos e amados irmãos, nós temos a representação gráfica, a aliança inquebrável, a confirmação do concerto de Deus com Abraão. A natureza e definição do pacto. O que é um concerto ou pacto? Um acordo de compromisso que contém promessas e obrigações específicas entre Deus e o homem. E aí o que acontece? A mudança do nome, né? Abrão para Abraão. Confirmação solene. O concerto foi confirmado porque Deus, logo após a mudança do nome de Abrão, Deus efetivou, né, a mudança do nome de Abrão para Abraão. Do Antigo ao Novo Testamento, o conceito de pacto evolui tanto das alianças patriarcais para o novo conceito em Jesus Cristo. Agora, o propósito da aliança, o alcance universal da salvação, que é o objetivo, evidentemente não era privilegiar apenas uma nação, não, mas trazer salvação a toda a raça humana. Israel como luz dos gentios, esse era o objetivo de Deus. O povo de Israel foi escolhido para refletir a graça de Deus para todas as nações. E o êxito em Jesus Cristo. A aliança foi executada plenamente por Cristo e seus discípulos ao levarem o Evangelho ao mundo. Glória a Deus! Conheça o Concilia Pix, a gestão das contribuições em Pix da sua igreja com mais controle e simplicidade. Diga adeus aos comprovantes manuais. Com o Concilia Pix, sua igreja tem controle total e gestão automática das contribuições. Tem o controle total das contribuições da sua igreja na palma da mão. Pastores locais e tesoureiros têm acesso imediato às informações, sem depender de planilhas ou anotações em papel. Você vai ter o acompanhamento das entradas em tempo real, sincronização automática com os bancos, visualização apenas da congregação do usuário e consulta por data e finalidade. Você terá também aqui no nosso site, que é o conciliapix.com, várias perguntas. Chega de problemas na conciliação do Pix na sua igreja. Comprovantes enviados por WhatsApp e perdidos com facilidade, erros manuais na conferência dos valores, dificuldade para identificar se o Pix é dízimo, oferta ou missão. Nosso sistema faz essa identificação para você, além de outras funcionalidades e benefícios. Conheça o Concilia Pix em ação. Esse vídeo mostra simplesmente como você gerar, como você estar tendo acesso a todas as contribuições feitas e recebidas pelo Pix na sua igreja. Você vai ter também um controle total, o tesoureiro da igreja, como também o pastor-presidente e a diretoria, e os administradores, né, financeiros terão acesso a todas as congregações, com gerações de QR Codes específicos para cada congregação, para cada igreja, para cada bairro, e acessos também exclusivos para coordenadores e diretores de departamentos. O Concilia Pix veio para ajudar na administração de recebimentos de Pix e também uma administração financeira da sua igreja. Conheça já o Concilia Pix, você pode mandar uma mensagem e então nós estaremos agendando uma apresentação. Eu sou pastor Carlos Pereira, sou também coautor do Concilia Pix. Será uma honra receber
a sua ligação e solicitação para que nós possamos estar apresentando de forma personalizada o Conselho Pix para a sua igreja. Conheça já o Conselho Pix e nós já temos aqui no site várias opções para que você possa estar entrando em contato conosco. Deus abençoe você e conheça o Conselho Pix, um programa que veio exclusivamente, um sistema exclusivo para ajudar no recebimento de Pix. Terceiro tópico, o pacto perpétuo da circuncisão. Todo macho será circuncidado. Na renovação do concerto de Deus com Abraão, ele inclui o pacto da circuncisão. Deus lhe disse que aquele seria o sinal visível da aliança entre ele e a descendência de Abraão, uma marca perpétua que lembraria o compromisso da fidelidade de Deus. E quando deveria ser feita a circuncisão? O bebê do século masculino deveria ser circuncidado ao completar 8 dias de nascido. Isso está em Gênesis capítulo 17, verso 12. A circuncisão é feita entre os judeus até os dias de hoje, sendo realizada por especialista e com o uso de anestesia. Naquele tempo não tinha anestesia, agora tem. A circuncisão do coração. Em obediência à determinação de Deus, Abraão realizou esse ato em seu filho Ismael, quando este tinha 13 anos e a todos os que estavam na sua casa. Ele próprio também foi circuncidado quando já estava com 99 anos de idade. Não podemos nos esquecer de que a circuncisão física era inútil para aqueles cujo coração permanece incircunciso. Mas como é realizada a circuncisão do coração? Ela é realizada quando a pessoa ama o Senhor por completo e entrega-se a Ele também por completo. E agora vamos para a nossa sinopse, a sinopse do nosso terceiro tópico. O pacto de Deus com Abraão se torna visível mediante a circuncisão. E aqui agora nós precisamos destacar muito bem nesse terceiro tópico alguns pontos. Primeiro, Deus estabelece algo visível. A circuncisão é algo visível. Mas atenção, não era só físico. Não era uma coisa só física. Era espiritual. Porque representava o quê? Separação, compromisso e consagração. No Novo Testamento, é a circuncisão do coração que deve ser feita. E aí a pergunta permanece, né? O que a circuncisão representa? A resposta é muito simples. Compromisso interno com Deus, não apenas aparência externa. Isso aqui é muito significativo, porque nós chegamos à sinopse do nosso terceiro e último tópico. Agora, o pacto perpétuo da circuncisão. O sinal da aliança com Abraão, uma marca de fidelidade, sinal visível e perpétuo do compromisso entre Deus e a descendência de Abraão. A determinação do rito, o bebê masculino deveria ser circuncidado ao completar 8 dias de nascido. Visibilidade do pacto. O pacto de Deus com Abraão torna-se visível e testemunhado mediante a circuncisão física. A circuncisão do coração, além do rito físico, entrega e amor total e o papel da nova aliança. Veja, é uma coisa que é além do rito físico. A circuncisão física era inútil para aqueles com o coração espiritualmente incircunciso. Entrega e amor total ocorre quando a pessoa ama e se integra completamente ao Senhor. O papel da nova aliança em Jesus, a transformação ocorre mediante a graça e a fé, gerando obediência. Agora chegamos à nossa conclusão. Vimos nessa lição o pacto que Deus estabeleceu com Abraão e seus descendentes. Toda a humanidade seria abençoada por intermédio de Abraão e do pacto perfeito de Cristo no Novo Testamento. A história de Abraão revela o amor e a misericórdia de Deus para com aqueles que têm fé. Sem fé, não podemos agradar a Deus e ver as suas promessas sendo cumpridas. E agora,
Nós chegamos à conclusão e temos que fazer algumas reflexões. Não adianta ter sinal externo se o coração não pertence a Deus. Esse é o primeiro ponto. E eu preciso ser bem claro e direto com você. Tem gente que quer a promessa, mas não quer aliança. Quer a bênção, mas não quer compromisso. Isso não funciona no reino de Deus. Por quê? Alô, você. Se Deus te fez uma promessa, Ele vai cumprir, mas existem 3 atitudes necessárias. Primeira, permanecer fiel. Segunda, resistir ao tempo. E terceira, não substituir promessa por improviso. Então, lembre sempre disso. Ismael nasce da pressa. Isaac nasce da promessa. Ok? Alô, você, pegue essa visão. Ismael nasce da pressa. Isaac nasce da promessa. E eu termino aqui fazendo algumas perguntas. Você já tentou ajudar Deus? O que você fez? Ou seja, o que você faz quando a promessa demora? O que é que você faz? Sua fé depende do tempo ou do caráter de Deus? Olha isso. Deus não chegou atrasado na vida de Abraão. Ele chegou no momento certo. E eu declaro sobre a sua vida, a promessa não morreu, só está sendo preparada. Receba. Se esta palavra falou com você, comente aqui. Eu confio no tempo de Deus. Essas declarações e essas escritas, ela tem um poder muito forte no reino espiritual. E eu peço a você que você compartilhe com alguém que está esperando uma promessa. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe a sua família e até a próxima aula.